Tem sido uma alegria enorme desde sexta-feira desfrutar da hospitalidade da igreja, um gostoso convite. Sou muito grato ao nosso querido reverendo Erickson Martins, que me convidou para esse momento aqui. E eu tenho desfrutado bastante da generosidade, churrasco, e olha, comi hoje numa churrascaria muito especial. Me convide outras vezes, reverendo, que eu virei com grande alegria e participar dessa comunhão tão gostosa com o povo de Deus que aqui está. Na sexta-feira nós falamos um pouco sobre alguns legados, mas de certa maneira a gente pensou em um especificamente. Depois nós falamos sobre a expectativa dos pais. Hoje cedo nós falamos sobre a escolha dos filhos. E eu queria terminar o nosso tempo aqui falando um tanto sobre o nosso principal papel como pais na vida dos nossos filhos. E eu queria que você acompanhasse comigo um pouquinho do que nós estamos tratando aqui. Quando nós lemos o Antigo Testamento, você vê o papel importante que um pai tem e que um avô tem. E certamente você lerá em Deuteronômio 4:9, de que isso que hoje eu ordeno estarão no seu coração, e ele vai dizer, e vocês vão ensinar essas coisas aos filhos e aos filhos de seus filhos. E o que o autor está dizendo? Ele está dizendo que aquela lei que está sendo colocada naquele momento em Deuteronômio 4:9, é para ser dada a maior e a mais preciosa herança e ao aprisco mais precioso de uma casa, que são os filhos de um casal. Mas olha só, Yasser Arafat, antes de morrer, ele disse: a arma mais poderosa do islamismo é o útero de uma mulher. É o útero de uma mulher. E por que ele disse isso? Porque ele disse: nós vamos colonizar a Europa. E nós vamos encher a Europa de muçulmanos, e nós vamos deixá-las cheias, e depois nós vamos tomar conta do poder. Por isso que a arma mais poderosa do islamismo é o útero de uma mulher. Ele tem que ficar sadio para que a gente reproduza e reproduza e reproduza. Pensamento dele antes de morrer. E de fato ele tem feito isso com bastante sucesso, mesmo depois de morto. Ele tem deixado um legado que hoje boa parte da Europa já se preocupa muito com essa invasão de um grupo com suas crenças ali naquele lugar, e certamente isso tem preocupado até governos, e essa semana mesmo uma reportagem tratava disso. Já no Ocidente, ter filhos são duas possibilidades. A primeira é que eles são um estorvo, então nós não devemos ter muitos. Daí porque alguns países estão importando mão de obra especializada, porque as suas famílias entenderam que cuidar de filhos é um grande estorvo. E então, o segundo ponto, que é o contraponto desse, é que filhos não são estorvos, eles são bibelôs. Então, nós temos que lidar com eles como alguma peça chinesa, alguma coisa assim. E você tem uma realidade acontecendo no Ocidente, onde alguns países do norte, de cima do norte, do nosso meio do mundo aqui, você tem importando mão de obra e importando, muitas vezes, pedindo pessoas solteiras qualificadas ou casados sem filhos que estejam indo para lá. E os países estão perdendo os seus jovens, porque não tem ninguém nascendo, porque filho é um estorvo. E então, 2 filhos no máximo, e alguém pensa de modo pecaminoso, dizendo: se eu tiver mais do que 1 filho ou 2 filhos, eu não poderei dar para eles aquela escola X, eu não poderei dar para eles aquele padrão de vida Y, e então eu não quero ter mais para eu poder dar uma boa qualidade de vida. O que é uma boa qualidade de vida? Uma boa qualidade de vida é dar as coisas mais caras que nós temos na nossa cultura e no nosso tempo para o nosso filho.
é reservar para ele os melhores treinamentos. É isso que nós estamos crendo, de que talvez seja o nosso maior trabalho com os nossos filhos. E em nossa cultura corrompida e deturpada, esses valores algumas vezes invadem também a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, que segue de alguma maneira o mesmo padrão. No Antigo Testamento e no Novo, e eu quero me deter em alguns textos do Antigo Testamento, os pais são instruídos a ensinar os filhos acerca da pessoa de Deus. É tarefa prioritária de um pai. A tarefa prioritária de um pai não é necessariamente orientar, embora seja muito bom que seja assim, que dê a ele um treinamento que garanta um bom futuro. Isso é ótimo e seria maravilhoso se nós pudéssemos todos ter essa condição. Mas o nosso papel é ensinar os filhos acerca da pessoa de Deus. Isso é o mais essencial dos nossos treinamentos. Ensinar os filhos a respeito das ações de Deus, da criação de Deus, da separação de um povo, da provisão de Deus, da preservação de Deus e do cuidado dele. E sem dúvida alguma eu posso ensinar meus filhos muito no caminho que eles devem andar, sobre quem Deus é, considerando a própria situação e experiência de uma determinada casa. Eu preciso ensinar o meu filho a respeito da redenção, da encarnação do amor de Deus, o Deus encarnado e habitando entre nós, cheio de graça e verdade, do perdão que Ele traz, da transformação que Ele promove. É tarefa prioritária dos pais. Isso é responsabilidade básica dos pais. E aqui eu quero dizer, não é primeiro da igreja, é também, mas é dos pais. Pais têm a obrigação, pais crentes, de ensinar seus filhos no caminho que o Senhor estabeleceu na sua palavra. Não raro, pais podem pensar que o mais essencial é oferecer para o filho alguma coisa, e como eu disse ontem à noite, nós estamos com uma geração de crianças estressadas, porque eles têm atividade o dia todo, eles jogam bola de manhã, eles fazem inglês num certo horário, eles fazem espanhol num outro. E eu conversei com uma mãe, eu disse: por que você faz isso com o seu filho? E ela disse para mim a seguinte resposta: para que ele fique bem cansado, para que de noite, quando eu volto do trabalho, ele não me dê trabalho e ele durma. Triste, não? Ou filhos são um estorvo, ou filhos são verdadeiros bibelôs. E certamente pais oferecem isso com a melhor das intenções, mas talvez uma boa coisa seria deixar o filho em casa até um momento de ir para a escola, para que ele pudesse ver seus pais em ação, refletindo a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo na vida deles. E lá na nossa igreja, nós temos alguns profissionais que passam nas salas das crianças e observam as crianças, e nós temos inúmeras crianças com inúmeros problemas diferentes, e são profissionais, alguns pós-doutores, que estão trabalhando com crianças, olhando e enxergando algumas situações diferentes na vida deles, e eles estão esgotados, e pais igualmente. Mas certamente os pais não são necessariamente vítimas, eles são agentes dessa situação que esgotam os seus filhos. Pais comunicariam um interesse genuíno por seus filhos quando eles comunicassem a fé em Deus e no nosso Senhor Jesus Cristo, e então desse todas essas coisas. Devido à nossa situação, se você estava aqui de manhã, você ouviu falar um pouco da minha situação financeira, durante mais de 2 décadas e meia, quase 3, bem difícil. Cada presente que nós tínhamos que dar para os nossos filhos e brinquedo que eles gostariam de ter era fruto de oração no meu colo. Eu quero ganhar um presente, pai, posso ter o futebol Pelé? Alguém aqui é desse tempo? Já tem bastante tempo. Eu disse: pode, você pode ter o que você quiser, se Deus quiser te dar, o papai não pode.
Então você vai ter que sentar no meu colo aqui, nós vamos orar a Deus e vamos pedir para Deus graça. Eu estou ensinando para o meu filho depender do Senhor, é papel de um pai fazer isso. Ele não tem que dizer, por que o fulano da igreja pode dar e eu não posso dar? Por que ele tem e eu não tenho? E então eu vou dizer para o meu filho, aprenda a ficar alegre com aqueles que têm. E aprenda a ficar contente com a provisão que Deus dá para eles. E aprenda a ficar contente com aquilo que você não tem. E então ele começa a orar e de repente aparece alguém e diz, eu queria dar um presente para o seu filho, o que ele quer? Apareceu lá. E um dia minha filha disse, pai, eu queria uma boneca assim, 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 deu o nome lá da boneca que ela queria. Eu disse, tá bom, nós precisamos orar por isso e temos que pensar sobre isso, mas Deus nos ama, querida, Deus nos ama. Não quer sentar no colo do papai? Senta no colo do papai, nós vamos orar, e Deus ama você, e Deus ama as suas orações, e Deus quer ouvir as suas orações, e Deus tem prazer em atender aquilo que contribui para a honra e glória dEle, e certamente Ele vai poder te dar, se Ele desejar, o que você quer. Boneca tal, então ore. E oramos juntos, e um dia eu estava numa das conferências da Fiel, e eu fui lá falar com um intérprete, um dos intérpretes, e ele disse, eu queria dar uma boneca para sua filha. É assim que eu vou treinando os nossos filhos, a que eles vejam graça, provisão, cuidado, preservação, expressões de amor. Eu não preciso dar tudo para ele. Ele não precisa ter todas as coisas. Meus filhos estudaram numa escola de Estado, dada a minha condição. Meu filho é pós-graduado, um deles pela USP, o outro por uma outra excelente faculdade. De onde veio o conhecimento? O Senhor dá. O Senhor dá. Eu creio que muitas vezes nós, crentes, confiamos mais no método do que na pessoa de Deus. Confiamos mais na nossa fé do que na fé em Deus. Nós cremos na fé, é fé na fé. É fé no método. E então eu tenho dito para alguns lá em São Paulo, muito cuidado com os seus modelos de homeschooling, não acreditem que ele vai fazer a transformação que vocês esperam, quem faz isso é o Espírito. É um bom método, mas não acreditem no método, acreditem no Senhor da palavra que coloca isso dessa maneira para nós. Pais deveriam lembrar seus filhos acerca da lei do Senhor, e eu queria que você abrisse comigo alguns textos que são bem interessantes, e eu quero caminhar com você nos nossos 30 minutos restantes aqui, com alguns versículos que eu queria ler com você. Muito precioso o texto da palavra de Deus, 4:1, Deuteronômio 4:1. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que eu vos mando. Os vossos olhos viram o que o Senhor fez por causa de Baal-Peor, pois a todo homem que seguiu Baal-Peor, o Senhor vosso Deus consumiu do vosso meio. Porém, vós que permanecestes fiéis ao Senhor vosso Deus, todos hoje estáis vivos. Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto vos será sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que, ouvindo todos estes estatutos, dirão, certamente este povo é gente sábia e inteligente. Esse é um testemunho na terra. Quando eles entrassem, eles não iriam entrar dizendo, olha o exército deles, como é grande. Poderio militar, como é grande. Olha só como eles são bem treinados. Entre amando o Senhor, obedecendo os mandamentos, e aqueles povos dirão, que povo incrível, gente sábia e inteligente. É isso que a lei faz. É isso que a lei faz. Pois que grande nação há que tenham deuses tão chegados a si como o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos
como toda a lei que hoje eu vos proponho. Tão somente guarda tudo e guarda bem a tua alma, que não te esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Pega a lei, obedece a lei, ensina o filho, e quando eles olharem para vocês, eles vão dizer: o que é isso? O que é isso? Que povo é esse? Não pelo seu exército e poderio político, mas por ter o Deus que tem. Eu recebi um judeu falando para nós sobre escatologia em nossa igreja, e ele é pastor de uma igreja em Jerusalém, um homem muito humilde, e ele disse: naquele dia, quando o Senhor voltar, Ele voltará e não tem exército nenhum que vai guerrear, Ele vai guerrear, é Ele quem fará. Nós confiamos muito no método, nós confiamos muito na nossa própria disciplina, na nossa própria fé. E na verdade o Senhor está dizendo: é a minha palavra, você vai pegar essa palavra, você vai praticar, você vai dizer para os filhos, e você vai ensinar isso que eu estou dando para você, para os filhos dos seus filhos. Em seguida, andando um pouquinho para frente, para apressar um pouquinho o nosso bate-papo aqui, no capítulo 6, ele vai repetir a mesma coisa, versos de 6 até 9. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e onde mais? E aqui tem uma ordem. A palavra primeiro fica no coração do pai, e depois ela é comunicada ao filho. E aqui nós temos alguns problemas. O nosso tempo é cruel conosco, muito cruel. E então, eu não sei como é aqui em Goiânia, mas eu sei como é em São Paulo. Os trabalhadores saem 6h30, 7 da manhã, voltam 8h30, 9 da noite para casa. Muito cruel. Eles chegam em casa e o filho pula no colo deles. Eles estão exaustos. E eles têm que tomar uma decisão, e se eles vão para o sofá e ficar sentados, estatelados lá, num justo descanso, ou se eles vão dar atenção para os filhos. E a esposa diz: você me ajuda, meu bem, eu preciso fazer algumas coisas aqui. E ele então tem uma divisão de tarefas que ele precisa pensar a respeito, e ele está olhando para isso, e ele precisa ter a palavra de Deus guardada no coração. Muitos dos membros da minha igreja estudam até tarde da noite, ou bem cedo de manhã, porque eles precisam ter a lei guardada no coração. Porque se eles não tiverem, não tem o que dar. Você só pode dar o que está no teu coração, só. E ninguém dá mais do que tem, e ninguém faz mais do que é. O indivíduo vai ter e fazer aquilo que está no seu coração. E se ele quer passar as palavras de Deus e inculcá-las nos filhos, ele precisa tê-las no seu próprio coração. E aí entra um aspecto que é prioridade. Eu vou priorizar aquilo que é prioridade, claro. Eu vou priorizar aquilo que é essencial. Eu vou inculcar os filhos. E delas eu vou fazer desse movimento, como eu já mencionei, assentado, andando, deitando, levantando. Qual é o momento de ensinar e comunicar a fé para os meus filhos? O dia inteiro. O dia inteiro. Se você já teve essa experiência de sair com o filho e ver alguém fazendo alguma coisa, e notadamente no mercado, fazendo compras, eu estava na fila do caixa, meu filho pequenininho do meu lado, e eu costumava sair muito com eles de manhã ou de tarde, ou no mercado, quando eles tinham ainda bem tenra idade. Eu queria que eles vissem o pai em ação, como o pai reagiria e faria, enfim, eu queria modelá-los. E aí então uma moça atrás de nós, eu estava com os pacotes na mão, com um pacotinho só, uma senhora disse: posso passar na sua frente? Ela sabe que não pode, há uma fila, e ela tem que ficar na fila. A fila está lá para isso, eu fico na frente, ela fica atrás, pronto, acabou. E ela disse: posso passar? E meu filho me olhou. O que vai ser, hein, pai? Eu olhei para ele e disse: o que você acha? Ele disse: não sei. Eu disse: pode. Mais tarde no carro nós conversamos,
Por que que o papai deixou passar? E então eu expliquei alguns princípios do amor de Deus, da graça de Deus, do favor de Deus. Mas também expliquei do pecado do homem que tira proveito de situações por ter certas condições e que ele nunca deveria fazer isso na vida. Uma lição de dois lados. E seguramente eu tenho condição de ensinar meu filho o dia todo. E nós pensamos que há um momento específico para ensinar o filho. Há também, mas é o dia inteiro, levantando, andando, deitando, sentando, o dia todo. É essa coisa que eu deveria fazer com o meu filho, e essa é uma orientação que eu deveria ter bem claro na minha mente. Papel mais importante de um pai: comunicar o amor de Deus, a redenção, o perdão dos pecados, a graça e a justiça de Deus para o filho. O filho vai viver num mundo que jaz no maligno e ele precisa saber que existe um Deus que é tão santo quanto justo, e sem dúvida alguma isso é parte do treinamento que pais vão legar aos seus filhos. Quando você olha para aquele momento em que os judeus estão saindo e eles vão instituir a Páscoa, não precisa abrir lá, em Êxodo 13, verso 14, diz: quando teu filho amanhã te perguntar o que é isso, responder-lhe-ás: o Senhor com mão forte nos tirou da casa de servidão. Deus está dizendo: os seus filhos um dia terão curiosidade. Aproveite a curiosidade do filho, aproveite e responda, não respostas prontas, mas tente apontar para o nosso Senhor em cada uma das respostas. Quando Ele te perguntar o que é isso, responda: foi o Senhor quem fez. E quando estiverem celebrando e eles não vão entender bem o que é aquilo, você vai dizer para eles o que o Senhor fez, e que a lembrança é a lembrança do livramento do nosso Deus, do seu povo. Depois da travessia do Jordão, entrando em Canaã, Josué já é um tanto avançado em dias, ele vai caminhando um pouco mais. Ele diz que vocês contem para a geração seguinte os atos poderosos de Deus. E se você abre no livro de Josué, capítulo 4, você vai ver ele com essa ênfase o tempo todo, dizendo para o povo que ali está, ele está dizendo: quando vocês entrarem na terra, lembrem-se de quem é o seu Deus. E isto vos será por sinal entre vós, e quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: que significam essas pedras, aquelas do rio Jordão que eles atravessaram em seco? Então você vai dizer para eles: eles estão curiosos, eles querem saber, e quando vocês chegarem lá, contem o que aconteceu. Diga das águas do Jordão que foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor, em passando ela foram as águas do Jordão cortadas, estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Deus está dizendo: é assim que eu treino um filho, de tal maneira que as outras nações, quando olharem, elas vão olhar para aquela situação e elas vão dizer: que nação é essa? É assim que o mundo deveria olhar para nós. Deveria olhar para nós que no momento que eu entro para trabalhar, alguém tem que dizer o que acontece com essa pessoa, o que tem de diferente nela. Tem algo aí. A lei, a graça do nosso Deus, a obra perfeita dele, não apenas um ajuntamento formal, mas uma transformação de vida. E você tem o velho Josué, capítulo 24, olhando para aquele povo, despedindo-se do povo, já velho, e ele olha para aquele povo e ele diz: queridos, e repete: quando vocês entrarem, quando nós estivermos aqui, nós estamos aqui já para fazer essa coisa, tirem os povos da terra, não deem os seus filhos às filhas dos povos da terra, não dê as filhas aos filhos dos povos da terra, porque eles desviarão vocês do caminho por onde vocês devem andar.
Ele está dizendo: ensinem os filhos da especial condição que os filhos de Deus têm, e como Deus zela com zelo, com ciúme pelo seu povo. É isso que Tiago diz. Mas em Juízes, capítulo 2, você também necessariamente não precisa abrir lá. Diz o texto que quando morreu Josué, ele morreu, faleceu com ele a geração dele, e faleceu uma geração seguinte, e o povo já não se lembrava dos feitos do Egito. Como é que você pode esquecer o mar abrir? Como é que um pai, um avô e um bisavô e um trisavô não contou para a geração seguinte? Não foi uma falha sacerdotal, foi uma falha dos pais, que não contaram para a geração seguinte aquilo que Deus havia feito no Egito. Leia na sua casa, Juízes capítulo 2, versos de 6 até 13. O ensino é crucial para que nossos filhos, quando entrarem na faculdade, eles possam ter uma solidez teológica tão grande que eles vão olhar para aquilo que estão ouvindo dizendo: isso não cabe, isso não cabe, a teologia não sustenta isso. E eles vão entrar firmes, e nós, pais, descansados, fizemos o que tínhamos que fazer. Ministramos aos filhos aquilo que tínhamos que ministrar, e eles sabem o que eles precisavam ter feito. Creia no que Deus está comunicando aqui: filhos criados bem cedo na piedade, que são ensinados por seus pais, e eles vão apreciar muito a convivência frutífera com seus pais, terão prazer em estar com seus pais, terão prazer em estar com seus pais. Um certo lugar que eu estive agora recentemente, há algumas semanas, uma mãe me disse: eu nem me atrevo a ir na escola do meu filho tem vergonha de mim. E eu estou olhando para isso e pensando: puxa, haveria algo que deveria ser feito. E aí eu gosto de pensar no que meu amigo Davi Merck, ele prega nos seus ensinos acerca de família. Quando você estiver ministrando aos filhos pequenos, entenda que há um funil invertido. Quanto mais novo eu aperto o meu filho e quebro sua vontade, para que ele entenda que há uma autoridade sobre a vida dele, que é Deus, representada naquele momento por seus pais, e os pais então ajudam seus filhos a estabelecer alguns limites. E à medida que eles crescem, eles vão ganhando mais liberdade, funil invertido. E agora eles vão ganhando um pouco mais de liberdade para fazer as coisas, e eles podem fazer algumas coisas importantes. Alguns me perguntam: como é que você estabeleceu os horários com seus filhos? Eu disse: eu nunca estabeleci, nunca na minha vida, nunca. O que acontecia? Havia princípios que norteavam o relacionamento, princípios de amor, não de obediência, de amor. O amor é obediente. E nesse sentido você tem uma frase de um homem de Deus que já está com o Senhor, Jerry Bridges. Ele escreveu na 4ª capa de um dos nossos livros: por que é mais fácil obedecer a Deus do que confiar nele? Não é? Porque eu cumpro algumas coisas e eu digo, fiz, é mais fácil obedecer. Mas quando eu tenho que confiar, quando o vento bate forte, quando o mar é fundo, não foi isso que nós cantamos aqui? Quando a situação chega, eu preciso confiar de que há um Deus gerindo um plano perfeito, ainda que eu não entenda tudo que está envolvido ali. E nesse sentido, quando nós estávamos estabelecendo os nossos filhos, querendo dar para eles algum tipo de maturidade: pai, que horas devemos voltar para casa? Não sei, que horas você acha que você deve voltar? E um olhava para o outro e dizia: 10, não sei, que horas vocês estão dizendo para mim que vocês vão voltar? Às 11, também não sei, me diz, que horas vocês estão dizendo que vocês vão voltar? 11, pode ser? Pode ser. Podemos orar sobre isso? Então agora nós vamos orar sobre isso. Pode ser, filhos, pode ser. De mãos dadas, oramos, dizendo: Senhor, eles estão assumindo um compromisso de nos amar, e eles, por amor a nós, não chegarão depois das 11. Não é diferente do que botar uma ordem? 10 em casa. Eu sou um pai bíblico assim, ó.
E na verdade nós podemos encorajar os filhos. E quando vocês não puderem estar às 11, como é que vai ser? Bom, se não puder estar às 11, o que nós podíamos fazer, pai? Ligar para mim. Feito. Raramente isso aconteceu. 2 violações apenas aconteceram ao longo do tempo, e as 2 necessariamente não provocadas por eles. Ensine a lei para o seu filho, ensine do amor de Deus para ele, e seu filho vai amar você mais que o professor da faculdade, mais do que a ideologia que ele vai aprender naquele momento lá. O Salmo 78 é um salmo muito especial que eu também mencionei hoje pela manhã, e eu queria que você abrisse comigo esse salmo, bem conhecido, bem familiar para você, mas eu queria ler com você também aqui. Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca, verso 1, abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos, o que ouvimos, verso 3, e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder. É isso que nós vamos fazer, nós vamos dizer isso. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel, ordenou aos nossos pais que transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, e se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança, e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fosse como os seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Pega os seus filhos, ensine os seus filhos, ministre aos seus filhos. E algumas vezes eu posso fazer isso nos nossos ensinos formais. Quantas vezes nós andamos em torno da nossa casa, quem nos visse pareceria loucos, um atrás do outro, orando para que Deus derrubasse algumas muralhas. Lembrando Jericó, estudávamos Jericó e nós dizíamos, quais são as nossas muralhas? Quais são os nossos desafios? Alguns financeiros, alguns desafios pessoais, alguns escolares, alguns de amizade. E então nós começávamos a andar em volta de casa e andávamos dizendo, Senhor, ouve a nossa oração. O que eu estou tentando fazer com o filho? Eu estou tentando, andando pelo caminho, fazer meu filho lembrar que aconteceu alguma coisa no passado, que Deus pôs a mão e derrubou um muro onde se colocavam em cima do muro 4 carros, de tão largo. E Deus simplesmente fez aquilo ruir. Com umas panelinhas, uns gritos e umas coisinhas lá, e Deus fez aquilo ruir. Que exército fez isso? É isso que ele está dizendo. Quando o povo aí fora olhar para o povo de Deus, ele deveria dizer que Deus é esse que faz isso com essas pessoas, que treina essas pessoas. Os nossos filhos deveriam ser essas lamparinas, que quando saem, receberam de seus pais tamanha informação, que eles podem agora crer que há um Deus que os ama, há um Filho que os ama, há um Filho que morreu na cruz por eles, e eles podem humildemente viver a vida deles. Quando há um erro, faça o que Davi fez no Salmo 32, se você tem aí a sua Bíblia aberta, Salmo 32, verso de 1 a 5, aquele momento de contrição do homem segundo o coração de Deus. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Não raro os filhos chegavam e diziam, pai, eu pequei. E eu dizia para eles, seu papai também peca, mas há um Deus que perdoa pecados. Há um Redentor que nos redimiu da culpa. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava sobre mim dia e noite, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. E então eu tenho dito para eles,
Por que que vocês não confessam os seus pecados diante do Senhor e naquele ambiente em que ocorre a ofensa deve ocorrer o pedido de perdão? Vocês erraram comigo, é comigo que vocês têm que falar. Vocês erraram com a mamãe, é com a mamãe que vocês têm que falar. Erraram com todos nós, então é todos juntos que nós temos que falar. Como eu disse hoje cedo, minha casa era uma casa bastante imprestável por muitas décadas, mas eu procurava mantê-la boa por dentro. Então, eu tinha reunião de casais, na época a igreja era bem pequenininha, e a minha sala nós usávamos para fazer essas reuniões, e toda segunda-feira eu tinha que pintar a sala, por causa das gorduras dos filhos dos membros, aquelas bênçãos maravilhosas que chegavam lá e enfiavam suas mãos engorduradas, enfim. Eu amava aquilo, e nós fazíamos aquilo, e na segunda-feira fazíamos a pintura com prazer, porque era o que tínhamos. Mas um dia eu falei um pouco mais forte. Eu tenho essa coisa aqui, né? Essa testa que parece que eu estou bravo a vida toda, né? Eu não posso fazer nada com isso aqui, eu não tenho como tirar isso daqui. E eu falei com meu filho de uma maneira um pouco mais dura, e ele olhou para mim, os três estavam com um rolo na mão, e trabalhando ali, e um deles olhou para mim e disse: pai, você não precisa falar assim comigo. Eu disse: assim como? Assim como você está. Eu fui na frente do espelho, acreditem, e eu olhei no espelho, eu disse: puxa, é verdade, se eu tivesse me vendo falar assim, eu ia dizer: por que você está falando assim? Voltei para a sala, peguei na mão de todo mundo, chamei a minha esposa, sentamos no chão, oramos, eu pedi perdão para eles, e eles estão vendo isso daí acontecer. Quem está ensinando a fé para os filhos? O professor da escola que está lá agora, certamente ele passou a semana inteira se dedicando para fazer aquilo. Dê um abraço nele ou nela quando você pegar o seu filho. Ele se dedicou para cuidar do seu filho hoje. Mas a primeira responsabilidade é nossa. Somos nós que temos que ajudar o filho a olhar para a vida e interpretar a vida pela perspectiva de Deus, reconhecer pecados, fazer planos, definir prioridades, escolher amigos santos. Somos nós que fazemos isso. Mas se de alguma maneira houve um erro, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui pecado, iniquidade, Ele perdoa pecados. E eu posso pedir o perdão da família, e quantas e quantas vezes isso aconteceu. Eu disse: vocês têm um pai pecador, e então eles olham e veem: puxa, essa é a coisa que eu precisava ter. Filhos precisam confiar no Senhor e não nas suas próprias conclusões. Tenho tanto para dizer, mas nós temos alguns poucos minutos apenas aqui. E seria, enfim, mas eu quero ver o que eu consigo fazer em alguns minutos. Depois a gente não tem aqui na pregação aquela coisa de multiplicar por 3 a velocidade por 5, né? Isso não é possível fazer. Mas eu tenho que ajudar o meu filho a pensar. Em Provérbios capítulo 3, de 5 em diante: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Nós temos os nossos entendimentos. Confia no Senhor e não nos teus próprios entendimentos. Não seja sábio aos teus próprios olhos, verso 7. Aparta-te do mal, será isso saúde para o teu corpo e refrigério para a tua alma. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Filhos, vocês precisam concluir como Deus pensaria, o que isso tem a ver com aquilo, de que maneira eu deveria estar pensando sobre a sua vida. Mas olha, um último texto que eu quero dar para você. É tão importante o papel de um pai do sexo masculino. Você não tem apenas a função de trazer dinheiro para casa, você é modelo para o seu filho. Mãe, da mesma maneira, modelo para o seu filho, modelo de devoção. Muitas vezes nós temos lá os nossos filhos não amando uma igreja por causa das conversas de seus pais lá dentro, e aí eu tenho um texto e eu quero terminar o nosso tempo aqui pensando nesse texto rapidamente. Filipenses capítulo 4, nós temos
tanta riqueza nas Escrituras que a gente podia explorar, enfim. Poderia falar aqui de que nós podemos ensinar os nossos filhos a honrar o Senhor com os nossos bens. Uma moça na minha igreja pagou 50% da faculdade dos meus filhos, porque eu não tinha condição de pagar, por 12 anos. 4 anos de um, 4 anos de outro, 4 anos de outro. Sabe o que isso fez com os meus filhos? Investem hoje na vida de outros, fazendo outros cursos, e investem na vida de outros enquanto eles aplicam nos seus negócios. Há um baita de um poder nessa influência. E eles dizem: Deus foi tão bom conosco, tão bom conosco. Por que que eu vou guardar o dinheiro para mim? Por que que eu vou guardar? Aonde eu vou colocá-lo? Eclesiastes diz que eu posso guardar milhares, milhões, para quem fica. Para quem fica. Pai, eu quero investir na vida de outros. Invista, meu filho. E hoje, quando tem pessoas adoecidas, eles dizem: vai nesse médico, mas esse médico custa R$1.500, vai nesse médico. E aquele ali vai no hospital, o exame lá custa tantos R$1.000, vá nesse hospital e faça esse exame. Eles estão dizendo: o dinheiro que Deus me deu não é para eu atender os meus maiores prazeres e desejos, ou dizer: olha, aquilo que meu pai não me deu, eu quero dar para você. Esse não é o propósito. Eu não vou olhar para trás, eu vou olhar para o Senhor Jesus. Eu posso não ter tido muitas coisas, mas eu não precisava tê-las. É isso que diz o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, e de tudo que eu preciso Ele me supre, ou como está escrito, nada me faltará. Se eu não tenho alguma coisa, é porque eu não preciso, e ponto. E então, eu estou vendo quem modela, Filipenses capítulo 4, e depois disso eu quero orar com você. Ele está dizendo para nós: pense a verdade, pense o que é verdadeiro. E então, quando você estiver pensando algo, questione os teus pensamentos. O que eu estou pensando é verdade? É verdade de acordo com o quê? Com a palavra dele. O que eu estou pensando é respeitável, é justo. O que eu estou pensando é puro, puro de acordo com quem? Com a palavra dele. O que eu estou pensando é alguma coisa amável, há alguma virtude no que eu estou pensando, algum louvor, louvor e virtude de acordo com quem? Com a palavra dele. Seja isso que ocupe o vosso pensamento. Comunique isso para os filhos. Desafie o teu pensamento o dia inteiro e você vai ver como sua vida muda assim. Não confie nas tuas conclusões, submeta cada uma delas ao Senhor. Mas aí vem o verso 9 que a gente não decora, o verso 8 a gente decora. O que também aprendestes, ele ensinou, Paulo, e recebestes, e ouvistes, e olha o que ele diz: e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Esse é o nosso papel. Discipulador leva alguém para vê-lo, sai com ele para comer, almoça com ele, vai na vizinhança, vai na igreja, senta na igreja, chora com ele. E o que vocês aprenderam e praticaram e viram, eles viram papai em ação, mamãe em ação. Eles viram o amor da mãe quando o pai chega, eles viram o amor da mãe preparando aquela coisa gostosa para que quando o pai chega, ela não diga: papai chegou, vamos ficar em silêncio. Hein? Papai chegou, que alegria, papai chegou. Que coisa boa teremos uma noite. E tudo que vocês ouviram e aprenderam e viram, isso é o que o texto de Deuteronômio 6 está dizendo. Estas palavras estarão no teu coração, e delas falarás assentado, andando, sentado, deitando, o dia inteiro. Filhos precisam ver você de joelhos em casa orando. E você precisa estar orando, ele abre a porta, ele vai ver você orando, ele vai dizer: opa, papai está orando. É um impacto tremendo, isso fica na memória. E muitas vezes nós estamos querendo ensinar métodos, né? A palavra de Deus é tão simples, não é simplista. Deus não é simplista, mas a palavra de Deus é simples. E o que de minha parte ouvistes, e aprendestes, e vistes, isso praticai, e o Deus da paz será com todos vocês. Curve tua cabeça por um instante.